respiratória em crianças. Talvez a demasiada confiança nos ensinamentos da doutrina espírita tenha contribuído para esse desprezo pela pesquisa científica dos casos de reencarnação desse tipo. Paradoxalmente, há um interesse generalizado, tanto da parte dos próprios espíritas como dos não espíritas, mas reencarnacionistas, em tentar descobrir o que foram em outras encarnações. Esta curiosidade, até certo ponto pueril, talvez tenha sido uma das causas da grande procura de outra área de pesquisa científica da reencarnação, a terapia regressiva a vivências passadas TRVP. No Instituto Nacional de Pesquisa e Terapia Regressiva Vivencial Pérez, INPP, a terapia é feita com finalidade terapêutica e atualmente também como pesquisa científica, jamais para atender a outros fins. Quem iniciou, aqui no Brasil, essa modalidade de terapia psíquica foi o casal Maria Júlia Prieto Pérez e o engenheiro Ney Prieto Pérez. O prefácio do engenheiro Ney Pérez à edição brasileira da obra Vidas Passadas em Tempia, Nettertum, 1984, traz um rápido histórico da implantação da TRVP em nosso país. A iniciativa começou em 1979 quando o engenheiro Ney P. Pérez e sua esposa doutora Maria Júlia descobriram, em uma livraria no centro de New York, o livro do Dr. Maurice Nettertum, lançado naquele ano, intitulado Pastivas Tempi. Depois de uma série de iniciativas, o referido casal trouxe ao Brasil, em 1982, o Dr. Maurice Nettertum. Foi o ponto de partida para a implantação da ideia aqui. Atualmente, o casal Pérez dirige o Instituto Nacional de Pesquisa e Terapia Regressiva Vivencial Pérez INPPOND. A par da atividade clínica, o Instituto promove pesquisas de casos de reencarnação e formação de terapeutas intraperes. Voltando ao nosso tema central, a reencarnação, vemos multiplicar-se no mundo todo o interesse por este fenômeno, principalmente na área da terapia regressiva vidas passadas, cujos resultados têm sido dignos de atenção. A pesquisa dos casos de lembranças espontâneas de encarnações anteriores prossegue em um ritmo mais lento, devido às suas próprias características que a tornam mais demorada e onerosa. Por outro lado, a evidência que resulta da terapia regressiva vidas passadas está se generalizando de tal maneira que, dentro de pouco tempo, a reencarnação será encarada com a mesma naturalidade com que aceitamos a existência dos átomos. Mas ainda, a reencarnação será reconhecida como uma lei biológica, certamente a mais importante de todas elas. Capítulo 11. Evidências que comprovam a reencarnação. Se um asiático me pedisse uma definição da Europa, eu seria forçado a responder-lhe: é aquela parte do mundo completamente dominada pela extravagante e incrível ilusão de que o nascimento do homem é o seu começo e que ele é criado para o nada. Schopenhauer, Parega para Pomena, 1891, página 395. As pesquisas da reencarnação. As primeiras investigações acerca da reencarnação, no Ocidente, foram tentadas pelo método de regressão da idade. Tal sistema se deve às descobertas de Franz Anton Mesmer 733-1815, que inspiraram a prática do magnetismo animal e do hipnotismo descoberto pelo Marquês Armand Marie Jacques Chastenet de Puységur, 1751 a 1825. Em 1887, na Espanha, Fernando Colavida experimentou obter informação acerca de vidas anteriores, por meio da regressão. Em 1894, na França e sem conhecer o processo usado por Colavida, o céu. Eugênio Auguste Albert Daglon de Rochas, 1837 a 1914, fez inúmeras investigações sobre a reencarnação, publicadas em 1911 no livro intitulado Les vies successives. Em 1924 o francês Gabriel Delany publicou uma obra intitulada Document pour servir à l'étude de la réincarnation. Este livro foi traduzido pelo saudoso Dr. Carlos Embaçaí e lançado pela FELI, com o nome de A Reencarnação. O referido trabalho é riquíssimo em informações sobre a reencarnação, contendo no capítulo 1 uma ótima súmula histórica a respeito da crença na palingenesia, entre os povos antigos. Além disso, a obra de Gabriel Delany oferece cerca de meia centena de casos que sugerem o renascimento. Embora apresentados sob forma anedótica, tais casos representam forte evidência de apoio à hipótese da reencarnação.
Delany, 1924. Em 1931, o italiano Dr. Innocenzo Calderoni lançou em Milão um livro intitulado La reincarnazione inchiesta internazionale. Este trabalho relata os resultados de uma pesquisa internacional de opinião pública acerca da reencarnação, contendo diversos casos de lembranças reencarnatórias ocorridos no Oriente e no Ocidente. Em 1946, George B. Brownell publicou, em um livro editado em Santa Bárbara, Califórnia, Estados Unidos, os relatos acerca de casos que sugerem reencarnação, contidos em cartas enviadas ao jornal Sunday Express, em 1935. Mas o número de pesquisadores e de obras versando sobre o problema da reencarnação é atualmente grande demais para ser alinhado em um simples capítulo. Vamos referir-nos unicamente àqueles que dizem respeito às pesquisas atuais. Procuraremos mencionar as áreas de investigação recentes e mais bem enquadradas no método indutivo, que é o preferido pela ciência oficial. Lembramos que o método indutivo é aquele que, partindo da observação dos fatos, procura formular as hipóteses de trabalho e as leis gerais que permitam uma explicação causal racional para os referidos fatos observados. O método indutivo leva vantagem sobre algumas intuições a priori que normalmente servem de embasamento às teorias criadas pelo método oposto, o dedutivo, o qual pode, eventualmente, resvalar para o terreno movediço das hipóteses metafísicas. Inicialmente era este último aspecto das proposições reencarnacionistas. Não iam além de afirmativas dogmáticas, baseadas nas tradições filosófico-religiosas ou em silogismos muito bem elaborados, mas passíveis de contestação também lógica. Desta forma, a aceitação da hipótese reencarnacionista era optativa. Dependia da disposição do indivíduo. Início das pesquisas sistemáticas no Oriente. A partir das primeiras décadas do século XX, na Índia, iniciaram-se pesquisas sistemáticas sobre a reencarnação, baseadas na existência de crianças que, desde o início da sua fase locutória, afirmavam ter vivido em uma encarnação anterior, sob a forma de outra personalidade. Tais declarações eram tomadas a sério pela maioria das famílias dessas crianças, devido à aceitação generalizada, entre os povos orientais, das doutrinas reencarnacionistas. Desta forma, a criança não era inibida em suas primeiras declarações e fornecia maiores e mais precisos detalhes, revelando os nomes dos locais e dos parentes relacionados com sua anterior existência. Tal fato ocorre mais raramente no Ocidente, devido sobretudo às ideias vigentes e à incompreensão dos pais, bem como das pessoas relacionadas com família, chefes religiosos, educadores, psicólogos e psiquiatras. Por falta de informação adequada, passam a considerar as declarações das crianças, acerca de sua vida pregressa, como produtos da imaginação infantil. Desta forma, as crianças que eventualmente manifestam a lembrança de suas vidas anteriores são inibidas logo no início das declarações. Normalmente, a imersão dessas recordações reencarnatórias surge na primeira infância, atinge seu ponto máximo entre os 2 e 4 anos de idade, decrescendo rapidamente até os 7 ou 8 anos mais ou menos. Alguns indivíduos conservam a memória dos fatos pregressos, durante a vida toda, mas são raros. Isto explica por que, aqui no Ocidente, são tão pouco comuns os casos que sugerem reencarnação. A nossa cultura não aceita a ideia da reencarnação. Em razão disto, as evidências são negligenciadas, quando não ridicularizadas ou enquadradas em categorias psicológicas estabelecidas por sistemas baseados, alguns deles, em intuições a priorísticas e metafísicas. Para os que desejarem tomar conhecimento de inúmeros e variados fatos que evidenciam o fenômeno da reencarnação, ocorridos no mundo todo, principalmente no Oriente, recomendamos a leitura do livro do Dr. Carl E. Muller, Reincarnation Based on Facts. Muller, 1970. Ao referir-nos às investigações sistemáticas iniciadas na Índia, não queremos afirmar que no Ocidente, também, não se tenham feito pesquisas nesta área há muitos anos. O livro do Dr. Carl E. Muller contém uma rica informação neste sentido, relatando um número considerável de casos de reencarnação levantados também no Ocidente e por meio dos mais variados métodos. Todavia, o sistema empregado na investigação das recordações reencarnatórias ocorridas em crianças, ao qual nos referimos,
É o que melhores evidências têm fornecido a favor da realidade do fenômeno da reencarnação. Crianças que se lembram de vidas anteriores. Em 1954, o professor Imendranath Banerjee, 1929-1985, diretor do Departamento de Parapsicologia da Universidade de Rajasthan, Índia, iniciou uma série de investigações acerca de diversos casos de crianças que se lembravam de suas vidas anteriores. Tais casos são numerosos na Índia, bem como em diversos países do Oriente, Burma, Líbano, Sri Lanka, Turquia e outros. Em 1979, quando do lançamento de um de seus livros, The Once and Future Life, Banerjee afirmou que, até então, já houvera colecionados cerca de 1.100 casos que sugerem reencarnação. Na relação bibliográfica, no final deste artigo, damos uma lista de obras publicadas pelo professor Imendranath Banerjee, que são de nosso conhecimento. Seus livros apresentam os casos em forma de reportagens escritas em linguagem destinada ao público de cultura média. Entretanto, ele editou monografias de rigor científico, contendo minucioso levantamento de dados positivos acerca dos fatos registrados por ele e sua equipe. Banerjee, 1964 e 1965. Em dezembro de 1967, o engenheiro Ney Prieto Pérez teve a oportunidade de visitar o professor Banerjee, em Jaipur, Índia, no Departamento de Parapsicologia da Universidade de Rajasthan, onde ele exercia o cargo de diretor. Naquela ocasião, o engenheiro Ney Prieto Pérez convidou o professor Banerjee a visitar o Brasil. Em dezembro de 1970 ele veio pela primeira vez ao Brasil, onde cumpriu um amplo programa de conferências e entrevistas. Posteriormente, retomou ao nosso país mais 2 vezes, em uma das quais foi à Argentina também. A enorme coleção de casos de reencarnação do professor Dr. Ian Stevenson. Outro investigador de casos de crianças que se lembram de vidas anteriores é o médico, Dr. Ian Stevenson, Carlson, professor de psiquiatria e diretor da Divisão de Estudos de Personalidade, na Universidade de Virgínia, em Charlottesville, Virgínia, USA. Em 1961, Dr. Ian Stevenson seguiu para a Índia, a fim de verificar pessoalmente alguns casos de crianças que pareciam manifestar recordações de fatos ocorridos em vidas passadas. Inicialmente, céptico acerca da possibilidade de ocorrer o renascimento de uma pessoa já falecida, o Dr. Ian Stevenson procurou descobrir e investigar os casos desse tipo, frequentemente reportados em noticiários de jornais e revistas, bem como em trabalhos de pesquisadores locais, na Índia e em alguns outros países. Desse modo, esse dinâmico e paciente pesquisador visitou não só a Índia, como também Burma, Tailândia, Ceilão, Turquia, Líbano, Sri Lanka, no Oriente, e outras regiões do Ocidente, Alasca, Canadá, Brasil, etc. O resultado foi o levantamento de cerca de 2.600 casos do tipo reencarnação, colhidos até o presente em quase todo o mundo. Devido à cautela científica, ao rigoroso método empregado e à alta qualidade dos casos selecionados e divulgados pelo Dr. Ian Stevenson, ele conquistou o respeito e o crédito de grande parcela da comunidade pertencente à ciência oficial e interessada nos fenômenos psicológicos e também paranormais. Assim, os seus livros e artigos têm tido acolhida em editoras e periódicos tradicionalmente sérios e exigentes no tocante ao rigor científico, por exemplo, American Journal of Psychiatry, Journal of the American Society for Physical Research, Journal of Society for Physical Research, Londra, Proceedings of the Parapsychological Association, USA, International Journal of Comparative Sociology, Journal of Nervous and Mental Disease, Journal of Asian and African Studies e Journal of the American Medical Association. University Press of Virginia, órgão da Universidade de Virgínia, em Charlottesville, USA, tem editado os livros do Dr. Ian Stevenson, todos eles de inegável importância e rigor científico. Deixamos de mencionar outros investigadores que fazem pesquisa dos casos de pessoas que se recordam de vidas anteriores, para não alongarmos demasiadamente este modesto capítulo. Porém, na relação bibliográfica apontaremos algumas obras que tratam da pesquisa da reencarnação em geral.
As terapias regressivas a vidas passadas. As experiências de Fernando Colavide em 1887, e as de Albert de Rochas em 1894, foram repetidas na década de 50 por Murray Bernstein. O livro de Bernstein, The Search for Bridie Murphy, publicado em 1956, teve o efeito de despertar o interesse e a curiosidade a propósito da possibilidade de existir realmente a lei da reencarnação. Geralmente, tais fatos costumam suscitar controvérsias, tornando-os amplamente conhecidos e, algumas vezes, até matéria de programas para cinema e televisão. Daí surgirem outros investigadores e respectivas obras como o caso do Sr. Arnold Blockson e seu livro Who Was Enoch Hendon, lançado em 1958. Bernstein, 1956. No mundo todo começaram, então, a aparecer psicoterapeutas que experimentaram, com êxito, o método da regressão, no tratamento de determinadas psicopatologias resistentes aos sistemas convencionais. Atualmente contam-se centenas o número de obras publicadas sobre tal assunto e é elevado o contingente de psicoterapeutas que aderiram ao método da regressão a vidas passadas. No Brasil distingue-se, entre os inúmeros psicoterapeutas que adotam o método da terapia regressiva, a doutora Maria Júlia Moraes Prieto Feres que, juntamente com seu esposo o engenheiro Ney Prieto Feres, introduziu em nosso país a terapia de vidas passadas, TVEP. Em 1980 o engenheiro Ney Prieto Feres publicou na Folha Espírita, nos números 77, 78, 79,80 e 81, uma série de artigos comentando o livro Past Lives Therapy, de Maurice Netteyton, Ph.D., e Nancy Schifrin. Estes artigos suscitaram amplo interesse entre médicos, psicólogos e educadores, levando a Associação Médico Espírita de São Paulo a realizar, em março de 1981, uma série de seminários para o estudo e debate acerca desse novo método de tratamento psicoterápico. Resultou daí sua divulgação no Brasil. Netteyton e Schifrin, 1978 e 1984. Apesar das reações negativas contra a prática da terapia de vidas passadas, esta vem conquistando a aceitação e aprovação de grande parte dos psicoterapeutas, bem como a de enorme parcela de pacientes beneficiados com a cura ou a melhora considerável de seus problemas psicossomáticos. Todavia, ou por sincera convicção, ou por cautela, nem todos os psicoterapeutas afirmam que seus pacientes vivenciam realmente episódios de reencarnações anteriores, durante o transe regressivo. Assim mesmo a TVP tem se revelado uma fonte de evidências a favor da palingenesia, especialmente sob o ponto de vista do pragmatismo. À semelhança do que se passou com as afirmativas de Aristarco de Samos, 300 a.C., de Nicolau Copérnico, 1473-1543, de Giordano Bruno, 1550-1600, e de Galileu Galilei, 1564 a 1642, acerca da esfericidade e movimento da Terra e dos planetas ao redor do Sol. A teoria da reencarnação também será aceita como uma lei da natureza. Pelos nossos cálculos, este evento ocorrerá até mais ou menos o ano de 2010. Capítulo 12. O caso Ahmed Shalabi. Aqueles que não despertaram para a verdade do renascimento não podem ser a isso forçados por argumentos, e aqueles que creem na verdade dele não necessitam de argumentos. Ramacharaka. Uma visita. No dia 16 de outubro de 1987, achávamos-nos em nosso escritório quando, às 14h30 tivemos a grata surpresa da visita de nosso estimado e ilustre amigo, Dr. Eurípides Barçanufo Pereira. Ele viera de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para participar de diversas atividades em São Paulo, entre as quais como a de convidado especial do 3º Simpósio Brasileiro de Parapsicologia, Medicina e Espiritismo. Logo entabulamos animadíssima troca de ideias. No decorrer da conversa, Dr. Barçanufo comunicou-nos que ele soubera de um ótimo caso de reencarnação. O caso é muito forte, disse ele, mas foi-me relatado por um antigo professor que me exigiu absoluto sigilo acerca de seu nome e dos nomes dos demais protagonistas, todos eles seus parentes. De eu preferir que se usem pseudônimos em lugar dos nomes verdadeiros, caso este fato venha a ser divulgado.
Prometemos ao Dr. Barçanufo o máximo e com acento agudo cuidado neste particular. E adiantamos, desde já, ser inútil qualquer tentativa para descobrir-se a verdadeira identidade das pessoas envolvidas na presente narrativa. O velho professor. Solicitado, por nós, para expor o caso, Dr. Barçanufo, com a fluência que lhe é peculiar, iniciou seu relato, informando-nos a respeito do venerável informante de velho ex-professor. O caso em questão foi-me relatado pelo meu antigo mestre, Dr. Helmut Nisian, que foi o meu professor de botânica. Começou ele, a narrativa. O professor Nisian é de nacionalidade libanesa, tendo nascido perto de Beirute, no início deste século. Fez seus estudos secundários e bacharelou-se em biologia em uma universidade americana, em sua terra natal. Emigrou para o Brasil, na década de 30. Instalou-se em nosso país, trazendo posteriormente sua esposa, também libanesa, e aqui constituiu família. Trabalhou por mais de 30 anos no magistério, inclusive como professor universitário. Por sua vida dedicada ao trabalho e à família, a honestidade e honorabilidade do professor Nisian já foram há muito reconhecidas pela sociedade brasileira. Perguntamos ao Dr. Barçanufo se o professor Nisian possuía registros escritos, acerca do caso que iria ser nos relatado. Infelizmente não respondeu-nos o Dr. Barçanufo, por isso muitos detalhes se perderam da memória do professor Nisian, porém alguns fatos marcantes não se apagaram. O citado professor é uma pessoa reservada, evitando comentar sobre esse caso, com receio de não ser compreendido e ser levado ao ridículo. Particularmente, tem plena convicção da verdade dos relatos, porque aconteceram no seio de sua família e ele próprio presenciou um deles. Estas informações que se seguirão foram-me dadas quando, em um encontro informal que tivemos, referi-me ao meu interesse pelo estudo de casos que sugerem reencarnação, como os relatados pelos investigadores Stevenson, Banerjee e Andrade. Fui aluno do professor Nisian, no curso científico, há 20 anos, e mantenho com ele um forte laço de amizade. Somente agora, depois de todos esses anos, confiou-me essas informações, no intuito de colaborar com o avanço das pesquisas nessa área e na condição de, se vierem a ser divulgadas, que se mantenha sigilo relativo aos nomes das pessoas envolvidas no episódio, principalmente o de seus parentes além do seu próprio. Garantimos então, ao Dr. Barçanufo que, na hipótese de considerarmos o caso digno de estudo e divulgação, seria respeitado o sigilo solicitado, e substituídos por pseudônimos os verdadeiros nomes dos protagonistas. Após esta nossa declaração, o Dr. Barçanufo prosseguiu, relatando o que ouvira do seu velho professor e amigo. Ahmed Nisian X Shalab-Alvatar. Contou-me o professor Nisian que, enquanto residia no Líbano, desde criança veio tendo a chance de ouvir de seus parentes, em inúmeras oportunidades, referências acerca de fatos inusitados a respeito de um seu primo de nome Ahmed Nisian. Como eu disse, pelo menos um deles o professor Nisian testemunhou pessoalmente. Dr. Barçanufo fez uma ligeira pausa para consultar suas anotações e, logo a seguir, prosseguiu em sua narrativa. Na década de 10, nasceu Ahmed Nisian, no pequeno povoado de Alai, perto de Beirute. Quando começou a pronunciar as primeiras frases, passou a falar insistentemente para sua mãe Selem, que em uma vida anterior havia tido o nome de Shalab-Alvatar, vivera muito tempo em Kumat, a centenas de quilômetros de Alai, onde moravam sua esposa chamada Natir e seus 2 filhos, Georges e Michel Alvatar. Nessa época o então pequeno Ahmed nunca havia saído de sua cidade natal. No entanto, informou que tinha sido pedreiro, havia emigrado para o Brasil e fora assassinado, na cidade de Belém do Pará. Em razão da insistência do menino nessas afirmações, sua família resolveu levá-lo até a cidade de Kumat para satisfazê-lo. O reconhecimento da família. A narrativa do Dr. Barçanufo agora prendia-nos intensamente a atenção. Interrompemo-lo, perguntando: encontraram a família de Ahmed, em Kumat? Como foi o encontro? Sim, respondeu-nos o Dr. Barçanufo. Quando chegaram a Kumat, Ahmed conseguiu orientar seus pais até a rua e a casa dos Alvatar. Em lá chegando, dirigiu-se à senhora Natir, dizendo-lhe que ela havia sido sua esposa. Na presença dos irmãos Georges e Michel, identificou-os como seus filhos, referindo-se a Georges como seu primogênito,
Embora a diferença de estatura dos irmãos fosse muito pequena. Georges tinha, então, 12 e Michel 11 anos. E como foi a reação da família? Indagamos interessado. A senhora Natir, a princípio, ficou perplexa com a riqueza dos detalhes fornecidos pelo garoto, acerca da sua vida e de seus filhos, assim como sobre a residência onde moravam. Ela achou tudo aquilo muito estranho. Mas, a partir daí, a amizade passou a unir as duas famílias e, de tempos em tempos, Armede era levado até Kumate para visitar sua outra família. Com o tempo, ambas as famílias passaram a encarar aquelas afirmativas de Armede como lembranças reais de uma outra vida, em razão das inúmeras provas de veracidade fornecidas com seus relatos. Indagamos do Dr. Barçanufo se ele teria sido informado de algum fato notável a respeito das recordações de Armede, e capaz de aduzir maior evidência comprobatória a favor de suas afirmações. Sim, respondeu o entrevistado. Posso relatar o caso do lençol de água. Eis o episódio. O problema do lençol de água. Logo após o seu casamento, o professor Elmur Tinesian foi com sua jovem esposa visitar o primo Armede, que agora morava em Kumate. Nessa ocasião o casal foi levado pelo primo para hospedar-se na casa dos irmãos Georges e Michel. Encontrando-se certa manhã reunidos na cozinha o professor Nisian e Armede, eis que começa a sair ao lado do cano de esgoto da pia, rente ao piso, um líquido escuro, problema este que há algum tempo vinha ocorrendo e para o qual não encontravam solução. Um dos irmãos chamou a atenção de Armede para o defeito. Para a surpresa do professor Nisian, Armede afirmou que, quando construir aquela casa em sua outra vida, havia detectado uma mina de água nas fundações da construção. Na época, colocaram um cano feito de pedras e cal enterrado pelo terreno abaixo, até além dos limites da propriedade, para dar escoamento àquela água proveniente do lençol freático ali encontrado. Admitiu que, como havia sido construída uma rua mais tarde após o limite inferior do terreno, por ocasião do calçamento da mesma poderia ter havido a oclusão do encanamento que dava vazão àquela mina de água. Armede, chamando o professor Nisian e os irmãos Avatar para a calçada dos fundos da casa, começou a fazer tentativas para localizar, batendo com os pés no chão, o possível trajeto do citado encanamento que havia construído. O interessante é que a posição no terreno não coincidia absolutamente com a tubulação do esgoto para o qual a pia da cozinha descarregava e que era conhecida dos donos da casa. Depois de mais algumas batidas com os pés, localizou um ponto perto da rua, no qual o som era diferente. Aberto, a seu pedido, um buraco no chão, para espanto do professor Elmur Tinesian, começou a jorrar com certa pressão um líquido escuro, semelhante ao que estava se infiltrando no assoalho debaixo da pia. Ali foi encontrada realmente uma tubulação desconhecida dos próprios irmãos donos da casa, com todas as características, inclusive a direção do escoamento, previamente reveladas por Armede. Confessamos ao Dr. Barçanufo que esse episódio era realmente uma boa evidência a favor da hipótese da reencarnação de Chalab na pessoa de Armede. Entretanto, os adversários desta hipótese poderiam argumentar que Armede, sendo engenheiro, poderia ter assistido ao calçamento da rua e ali observado o anterior escoamento da água da mina. Posteriormente, alertado pelos irmãos Avatar para o problema da infiltração deságua no piso sob a pia, ele teria estabelecido uma correlação entre os dois fatos, resolvendo, então, o problema, conforme foi relatado pelo professor Elmur Tinesian. De fato, respondeu o Dr. Barçanufo, este argumento poderia ser aventado pelos que não admitem a reencarnação. No máximo poderia invalidar o testemunho direto do episódio narrado pelo professor Elmur Tinesian. Todavia não há uma justificativa para uma farsa dessas, pois durante sua vida toda Armede já tinha dado provas de sobejo de que era a reencarnação de Chalab. Não seria necessário lançar mão de um expediente desses para aumentar a convicção daqueles que já não duvidavam mais da realidade dos fatos. Para quê? Mesmo porque ele houvera demonstrado a sua identificação com Chalab Avatar, e inúmeras outras oportunidades. Por exemplo, o professor Elmur Tinesian relatou-me outro episódio muito mais convincente do que este, em que Armede decidiu a vitória dos irmãos Avatar numa pendência judicial. Vou contar a história como aconteceu. A questão judicial. Os irmãos Georges e Michel herdaram de seu pai Chalab Avatar um terreno na cidade de Kurnat. Depois de vários anos,
Foi construído um colégio no terreno ao lado. O primitivo dono deste terreno, antes de vendê-lo ao proprietário do colégio, levantaram um muro na divisa entre as duas propriedades. Posteriormente, os irmãos Avatar descobriram que o citado muro na realidade invadira vários metros de sua propriedade. Reclamaram do proprietário do colégio. Este alegou que houvera adquirido o imóvel naquela situação. Na impossibilidade de haver um acordo, constituíram um advogado e a questão foi levada à justiça. Georges e Michel, agora com mais de 30 anos de idade, em vista das dificuldades em levar a bom termo o contencioso judicial, lembraram-se de consultar seu pai, o amigo Ahmed, na ocasião já formado em engenharia. Quando Ahmed foi vistoriar o terreno, disse ter constatado a irregularidade e que teria condições de prová-la perante o juiz. Foi então marcado o encontro das partes em litígio, no local, com seus respectivos advogados e as autoridades judiciais. Na presença do juiz, Ahmed declarou que se lembrava nitidamente de que, quando fora a Xalaba Avatar, houvera feito a demarcação do terreno com várias estacas, as quais deveriam estar cobertas pelo calçamento posteriormente construído. Aduziu que, em determinado lugar, enterrara algumas ferramentas usadas. Ao chegarem ao local do terreno, Ahmed indicou a região onde as ferramentas deveriam estar enterradas. No ato, mandou cavar e, para surpresa de todos, foram encontrados, a vários centímetros de profundidade, alguns objetos de ferro bastante deteriorados, com sinais de que haviam sido sepultados ali há muitos anos. Continuando, mandou perfurar num determinado local. Ali foi achado um marco com o aspecto de haver sido cravado muito tempo antes. Ordenou para perfurarem exatamente a uma distância de 5 metros, o que revelou tratar-se de um local onde havia um velho calçamento. Foi aí encontrado um outro marco e, assim por diante, vários deles distanciados de 5 metros um do outro. Desta maneira, para a perplexidade de todos, a demarcação completa do terreno foi restabelecida. A causa dos irmãos Avatar estava ganha, as provas achavam-se ali aos olhos de todos. Em vista do ocorrido, o dono do colégio reconheceu a versão de Ahmed e prontificou-se a restituir a área invadida. Demonstrando frente aos circunstantes muito temor, levantava as mãos para o alto e batia no peito, jurando por Deus que não sabia daquela invasão. Temia que algum castigo dos seus pudesse cair sobre seus filhos, uma vez que era uma pessoa muito mística. Naquele momento, os irmãos Avatar, também impressionados com o ocorrido, resolveram doar ao colégio a referida área, pois ficaram bastante emocionados com o fato de o amigo Ahmed, naquele local, haver demonstrado objetivamente conhecer um fato ignorado por todos. Para eles não havia nenhuma dúvida, Ahmed, na realidade, fora o seu falecido pai Xalaba Avatar. Conhecendo a honorabilidade do Dr. Eurípides Barçanufo Pereira, conceituado médico da cidade de Campo Grande e professor na Faculdade de Medicina daquela capital, nós também nos sentimos convencidos da autenticidade do fato por ele narrado. Este caso contém fortes evidências sugerindo que Ahmed é a reencarnação de Xalaba Avatar. Capítulo 13. O caso Gustavo. A resistência às ideias novas aumenta em função do quadrado de sua importância. Russell, I.W. Reencarnação, o mistério do homem. Preliminares. O presente caso foi reportado pelas tias do paciente, uma das quais é professora e a outra psicóloga clínica. Esta última residiu junto à família do garoto, possuindo um bom relacionamento com o paciente. Ambas se interessaram pelo comportamento de Gustavo, desde o início de suas estranhas manifestações de aparente recordação reencarnatória. Anotaram sucintamente os fatos mais marcantes e dispuseram-se a comunicá-los ao Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas IBPP juntamente com seu relatório sumário. Forneceram fotografias do paciente e de seus pais. Além disso, encaminharam, para estudo, vários desenhos feitos espontaneamente pelo menino, entre os 4 e 6 anos de idade. Apenas impuseram uma condição, a de ser mantido o sigilo sobre a identidade do paciente e familiares, tendo em vista a forte oposição do genitor do garoto, relativamente a esse gênero de pesquisa. Por esta razão, estamos usando pseudônimos, em lugar dos nomes reais, inclusive os das informantes. Doutora Rosa, a tia que é psicóloga, foi algumas vezes entrevistada pessoalmente por nós,
quando esteve em São Paulo. Por seu intermédio, ficamos ocasionalmente sabendo do caso de Gustavo. Devido à posição antagônica do pai do menino, não pudemos entrevistá-lo diretamente. Entretanto, o material fornecido pela doutora Rosa e também pela profa. Amélia, a outra tia de Gustavo, é suficiente e cobre praticamente os episódios mais marcantes do caso. Gustavo não revelou o nome que teve em sua presumível encarnação na Áustria ou na Alemanha. Todavia seu comportamento revelou inequivocamente que ele deveria ter vivido em um daqueles países durante a última guerra mundial. Seus desenhos infantis são, sem exceção, todos baseados em temas bélicos. Seus primeiros balbúcios expressaram algumas palavras germânicas. Desde pequenino, já demonstrava sua preferência por música vienense e, embora seja nascido em meio baiano e de pais nordestinos, revelava tendências para dançar a moda germânica, austríaca ou semelhante. Outro fato notório é a sua aparência física, cabelos castanhos bem claros, tez muito branca, e com formação da cabeça e do rosto aparentemente europeia. Os pais são morenos e do tipo nordestino. Com a idade, os cabelos de Gustavo escureceram um pouco, mas seu aspecto geral é diferente e tende para o europeu. Entre alguns casos que sugerem reencarnação, já se registrou fato semelhante. Ver Andrade, H.G. Reencarnação no Brasil, 1988, páginas 286 a 330. Ao que parece não se trata de presumível mutação genética, mas talvez de uma influência fenotípica provocada pelo modelo organizador biológico, MOB, do espírito que se reencarnou. Andrade, H.G., 1984. Esta influência poderia ter favorecido a atuação de caracteres genéticos recessivos existentes nos pais. Outra hipótese seria haver ocorrido uma coincidência de associação de genes herdados de antepassados de raça nórdica, europeia, por parte dos pais. Sabemos que, no passado, houve invasores europeus no Nordeste. É comum encontrarem-se brasileiros de cabelos loiros ou ruivos, e mestiços de olhos azuis ou verdes, oriundos do Norte e Nordeste. Esta, naturalmente, seria a explicação mais de acordo com a genética. Apresentamos as duas hipóteses, tendo em vista a possibilidade de futuras ajustagens se ficar bem evidenciada a influência do MOB na formação do fenótipo, como se tem observado em alguns casos de marcas de nascença reencarnatórias. Andrade, H.G., 1988, páginas 237 a 285. Gustavo nasceu em Salvador, capital do estado da Bahia, no dia 19 de janeiro de 1969. Provavelmente a personalidade prévia desencarnou durante o período de 1939 a 1945. Pelos seus desenhos tem-se a impressão de que, quando a personalidade anterior morreu, a Segunda Guerra Mundial ainda estava em plena atividade. Talvez em sua vida pregressa ele tenha pertencido à aviação ou à marinha germânicas, pois seus desenhos contêm predominância de figuras de aviões de combate e de navios de guerra. O período de intermissão, tempo durante o qual permaneceu desencarnado, é suficientemente curto para permitir a reminiscência de alguns episódios vividos pelo paciente. Entretanto, é um tanto longo, 24 a 30 anos, para favorecer lembranças muito nítidas. Daí, possivelmente, não haver mencionado seu nome anterior e outros detalhes mais precisos. Os desenhos de Gustavo. Os desenhos de Gustavo, aos primeiros anos de idade, impressionam pela constância dos motivos bélicos. Representam, com frequência, navios de guerra sendo atacados por bombas lançadas de aviões ou por torpedos submarinos. Sua tia, doutora Rosa, anotou em vários desenhos informações dadas por Gustavo quando inquirido acerca do significado das figuras. Como exemplo, vamos transcrever algumas delas. A desenho de 12 de junho de 1973, idade, 4 anos. Figura muito elementar esquemática onde o paciente F tenta representar um avião francês de guerra. No desenho ele faz figurar 2 faróis e a cauda do avião. Na mesma folha de papel, aparecem diversas outras figuras. Algumas delas receberam as seguintes denominações: carro de canhão, outro carro, bomba de guerra, etc. Desenho de 6 de outubro de 1974, idade, 5 anos. Figura bem feita,
representando um navio de guerra sendo atacado por bombas atiradas por aviões, dos quais saem cortinas de fumaça. Os dizeres anotados pela tia psicóloga são os seguintes: 1. Bombas no casco do navio. 2. Navio de guerra. Aperta-se um botão e elas atacam por ar e pela água. Estas anotações foram ditadas pelo garoto. Desenho de 6 de outubro de 1974. Idade: 5 anos. Novamente a figura de um navio de guerra sendo atacado pelo ar, por bombas e, pelo mar, por torpedos. Os desenhos das bombas aéreas mostram-nas guarnecidas de aletas. Os torpedos também estão dotados de aletas, mas neles vêem-se os propulsores e, na frente, o detonador. Outro desenho, feito na mesma data, repete idêntico tema anterior. Desenho de 3 de maio de 1975, idade: 6 anos. Neste desenho, as figuras são mais caprichadas e representam bombas voadoras. Inquirido pela tia, o paciente denominou as foguetes de guerra. Desenho de 12 de dezembro de 1951, idade: 6 anos. A figura é muito bem feita e representa um couraçado armado de canhões, atirando granadas. O título dado pelo paciente é Navio de Guerra da Espanha. Outro desenho da mesma data representa 4 carros de polícia, todos com metralhadoras à vista. Na mesma folha as anotações da psicóloga, em forma de diálogo. P. Que é isso? G. Carros da polícia, que vão acabar com a guerra. P. Onde? G. Aonde tem guerra? P. Onde tem guerra? G. Na Alemanha. P. Como você sabe que tem guerra na Alemanha? G. Porque eu vi. Outros desenhos de dezembro de 1975, idade: 6 anos. Em uma folha anotável cena muito movimentada, na qual está representada uma batalha aeronaval desenrolando-se entre um couraçado e diversos aviões. A belonave atira contra os aviões e estes atacam com bombas. 2 outros desenhos, feitos em dezembro de 1975, representam couraçados em plena ação, despejando obuses pelos seus canhões de tombadilho. Finalmente, também em 1975, sem indicação do mês e do dia, há a bonita figura de um típico avião de bombardeio, de grande porte, soltando inúmeras bombas e sendo atacado, por terra, por uma espécie de canhão antiaéreo montado em uma casa-mata. O interessante dos desenhos é o fato de representarem os engenhos de guerra do tempo da Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, as bombas voadoras são representadas tendo aletas laterais, como eram as famosas VL e V2 atiradas pelos alemães contra a Inglaterra. Observações feitas pelas tias de Gustavo. Vamos passar às anotações feitas pelas tias de Gustavo. São registros resumidos, tomados ao acaso e nos momentos em que elas surpreendiam um ou outro evento mais notável. O referido documento tem o seguinte título: Registro de ocorrências que sugerem reencarnação. Sujeito: Gustavo. Registradoras: Amélia e Rosa. 1. Linguagem. 1.1. Babúcio, NEM. 1.2. Números. Começou a contar, dizendo o primeiro número em alemão, em, 2, 3, etc., embora sua mãe o ensinasse em português, corrigindo em 1.3. Entre 1 ano e 5 meses e 2 anos, Amélia, chegando na casa do garoto, perguntou: onde está o Gustavo? Resposta do menino, chegando na sala: Ich. Em alemão, eu. 1.4. Até os 2 anos de idade, para ele o Papai Noel era Sankt Claus, ou em sua pronúncia S. Claus. Por mais que se ensinasse o nome certo, em português, insistia na denominação acima. 1.5. Indagado sobre algumas gravuras, etc. Respondeu em alemão: bonito. 1.6. Copo. Referia-se a este objeto, designando pela palavra alemã Glas. 1.7. Em vez de mamãe, chamava Mutter no início do domínio da linguagem. 2. Música. 2.1. Danúbio Azul. Demonstrava gostar desta música, através dos seguintes comportamentos. 1. Antes de 1 ano, agitação dos braços, etc. E calma, parava de chorar, etc. 2. Depois de 1 ano, identificava um disco. 3. No Cine Tupi, no filme A Grande Valsa,
dançou no meio do cinema, em plena projeção. 2.2 Na cidade de Cipó, durante o carnaval de 1972, ao invés de sambar, em uma roda de samba de crianças, dançou que é profa. Amélia identificou como dança semelhante à camponesa alemã, austríaca ou similar. 3. Outros. 3.1 Desenho, tema, cruz suástica, local, à beira-mar, perto de sua casa. Gustavo desenhou na areia o símbolo nazista. Ao ser perguntado, pela tia, quem lhe ensinara a fazer aquele desenho, respondeu rindo, o coração. 3.2 Supervalorização de braçadeira, brinde da revista Recreio. Era uma braçadeira da Polícia Militar. 3.3 Em abril de 1974 encontrava-se zangado em casa da profa. Amélia, na hora do jantar. Estava se falando de fatos variados, e também acerca de seu mau humor, e, diante da frase dita para ele, para você, deu lamber alieno, o garoto sorriu prazerosamente. Foi o único momento em todo o jantar, em que Gustavo, que estava emburrado, concedeu um sorriso. 4. Aviões e militares. 4.1 Desde os primeiros meses de vida sempre reagiu, com medo, ao ruído de aviões. 4.2 Ao ver a Esquadrilha da Fumaça, na TV, pôs as mãos sobre a cabeça e saiu agachado, bastante amedrontado. 4.3 Sucessivamente em 2 de julho, data cívica da Bahia, e 7 de setembro, com 2 e 3 anos de idade, teve tanto medo das paradas militares, principalmente dos carros blindados, que precisou ser retirado do desfile, pela tia. Procurou refugiar-se na casa da avó, perto do local do desfile. 4.4 Preferência por brinquedos de identificação com militares. 5. Novas ocorrências. 5.1 No dia 12 de maio de 1974, preparávamos-nos para viajar até Cipó. Enquanto arrumávamos a bagagem, Gustavo conversava, principalmente sobre o Marcelo, presumivelmente um colega de escola. A tia, distraída, perguntou-lhe, quem é Marcelo? Gustavo respondeu, com uma pronúncia extraordinária, a observadora nunca conseguiu imitá-la, Joana, minha tia. 5.2 Em 13 de julho de 1974, Gustavo estava almoçando com a tia quando, de repente, virou-se e exclamou, eu corria para buscar comida. Onde? Perguntou a tia, em Baca. Lá no mato tinha um mapa. E por que você corria? Por causa dos aviões. 5.3 Em 21 de julho de 1974, Gustavo estava ajudando a tia a carregar livros, do escritório para o quarto dos fundos, quando perguntou à tia se queria vê-lo dizer as letras do alfabeto e disse: A, B, C, Dó, Ré, Mi, G. Achando estranho, a tia veio saber que as letras do alfabeto são usadas para denominar as notas musicais, nas línguas anglo-germânicas. A igual Lá, B igual C, G igual Dó, D, Ré, I igual Mi, F igual Fá, G igual Sol. 5.4 Em 24 de julho de 1974, brincando de jogar futebol com a tia de sua mãe, Gustavo gritou, gol da Alemanha. A Alemanha está ganhando de 3x0. 5.5 Em outubro de 1975, sentido com a mãe, devido a qualquer reclamação desta, disse-lhe, minha mãe não era você, não. Era outra. A tia perguntou-lhe como era outra, loura, de olhos azuis. 5.6 Descendo a ladeira da Barra, perguntou quando é que ela iria cair neve. 5.7 Pediu à tia para fazer-lhe um papagaio, pipa, de papel, com o seguinte argumento. Tia, mesmo no inverno, com gelo, ele pode subir porque tem vento gelado. 5.8 Em caminho para a escola, dirigiu-se à tia, dizendo, tia, me leve para Itaparica. Ante a resposta de que aguardasse o verão porque não havia chuva, confundiu com o inverno, o que não existe na Bahia, e retrucou, mas no verão não serve porque a água fica gelada e o navio não passa. À noite desse mesmo dia, assistiu ao programa Fantástico na TV Globo. Ao ver, no vídeo, paisagens da Áustria sob o fundo musical do Danúbio Azul,
Ficou excitado e com a maior alegria. 5.9 No dia 06 de setembro de 1974, ao ser levado à escola, disse à tia: "Olhe tia, na Alemanha os alemães falam alemão, outros falam inglês, aqui se fala uma língua comum, não é?" 5.10 Em 7 de setembro de 1974, Gustavo foi assistir ao desfile militar. Ao ver um helicóptero militar sobrevoando a cidade, teve muito medo e agarrou-se à tia dizendo: "Tenho medo porque mata." Ao ver carros militares desfilando, indagou: "Vai ter guerra, tia?" "Por quê?" "Olha aí os carros com soldados." "Por que você tem medo da guerra?" "Porque mata." 5.11 Diante de uma estampa colorida de uma enciclopédia, com as bandeiras dos países, a tia aproveitou o ensejo e perguntou-lhe: "Dessas todas, qual a bandeira mais bonita e qual a que você gosta mais?" Gustavo mostrou a da Alemanha Ocidental e a da Alemanha Oriental. Então, a tia perguntou-lhe: "De onde são?" Ele respondeu: "Do Brasil." A tia logo fez a correção. Deixamos de aplicar a este caso qualquer espécie de análise crítica normalmente usada para eventos desta categoria. Preferimos apresentá-lo assim em forma anedótica, deixando ao leitor o trabalho de analisá-lo e julgá-lo a seu critério. Temos consciência de que muitos preferirão explicá-lo de forma normal. Considerarão que todo o comportamento de Gustavo não é, senão, o produto de mera fantasia infantil, alimentada pelos espetáculos assistidos na TV e no cinema. As duas tias de Gustavo, uma professora e a outra psicóloga clínica, não adotam a explicação anterior. Elas são de opinião que seu sobrinho apresenta um tipo de comportamento que sugere recordações reencarnatórias, de alguém que teria vivido na Áustria ou na Alemanha, durante o período da Segunda Guerra Mundial. Talvez tenha servido na aviação ou na marinha, tendo perecido em algum combate, naquela ocasião. Pela nossa experiência, concordamos com esta hipótese. Capítulo 14 Onde estariam os pais de Mariana? A teoria da reencarnação marca o começo de uma nova época na história da humanidade. Nietzsche. As recordações de Lucila. Lucila é apenas o pseudônimo que, por questões éticas, o Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas IBPP adotou para ocultar a verdadeira identidade de uma formosa garotinha de 5 anos de idade. Mas, que se passa com Lucila, de modo a atrair a atenção dos pesquisadores do IBPP? Em dezembro de 1986, tendo apenas 3 anos de idade, Lucila achava-se viajando de carro junto com seus pais. Iam a passeio ao Rio Grande do Sul, onde residem os seus avós. Em dado momento, Lucila dirigiu-se à sua mãe, Deolina, e disse-lhe: "Eu já fiz muitas viagens assim, com a minha outra mãe." Surpreendida e curiosa, Deolina, atual genitora, perguntou-lhe: "Que outra mãe?" E Lucila prontamente respondeu: "A outra minha mãe chamada Leila." Este foi o nome real fornecido pela garota. Logo a seguir, contou que possuía um cachorrinho, o qual era levado junto com ela quando viajavam. Declarou, ainda, que seu pai se chamava Roberto. Nome também real fornecido pela menina. As recordações reencarnatórias estão sujeitas às mesmas leis que regem os processos mnemônicos capazes de provocar o afloramento de reminiscências. Uma dessas regras é a associação de fatos e ideias. Por isso, achando-se novamente em viagem com seus pais, Lucila voltou a rememorar alguns episódios de sua presumida vida anterior. Nesta ocasião, dirigiam-se de automóvel a um sítio próximo da capital. A garotinha passou a falar acerca daquele que fora seu pai na encarnação passada. Referiu-se também a outra mãe, confirmando os nomes de ambos, Roberto e Leila. Disse que tinha mais 2 irmãs, uma delas chamada Gabriela. A outra não foi ainda identificada pelo nome. Referiu-se a uma prima órfã, que morava junto com a família, em sua casa, e era criada pelos pais da personalidade anterior de Lucila. O nome da prima era Carolina. Esses nomes são os realmente fornecidos pela menina. Pelo que foi apurado das revelações de Lucila, ela se chamava Mariana e estava com 11 anos de idade quando faleceu, vítima de um desastre de automóvel. Daremos mais adiante os detalhes desse episódio. Morava, então, em São Paulo, em uma casa ampla, bonita e toda jardinada, possuindo uma bela varanda.
Um detalhe assinalado pela menina era a existência, no jardim, de uma árvore de dormideira. 2 empregadas e um jardineiro compunham o quadro de serviçais da mansão. É provável que os pais de Mariana, a personalidade anterior de Lucila, ainda estejam vivos, conforme iremos relatar a seguir. Uma certa ocasião, Lucila contou aos pais como morrera quando ela era Mariana. Fora durante uma viagem de carro. Ela não soube precisar com exatidão para onde se dirigia Mariana e seus parentes. Devia ser para o Rio de Janeiro, ou para Santos, mas provavelmente para esta última localidade. Iam ao sítio dos avós. Mariana ocupava, juntamente com sua prima Carolina, o banco traseiro de um caril dirigido por sua tia Edith, nome real fornecido por Lucila. Ao lado de Edith, no banco dianteiro, encontrava-se o esposo desta senhora, portanto o tio de Mariana. Este casal não tinha filhos. Por esta razão, votavam particular estima às crianças, carregando-as em sua companhia, sempre que possível, quando viajavam. Em outro automóvel que seguia à frente, encontravam-se os pais de Mariana, Sr. Roberto e de Leila, suas 2 irmãs e seus avós. Lucila lembra-se que, ao tentar ultrapassar o veículo que seguia à sua frente, a tia Edith conduziu o automóvel por ela dirigido, à pista contramão. Naquele instante, surgiu um grande caminhão em sentido contrário. O resultado foi uma violenta colisão frontal dos 2 veículos. Neste acidente, disse a menina, faleceu a tia Edith, a prima Carolina e a personalidade anterior, Mariana. O tio de Mariana escapou com vida. Com o choque dos veículos, as 2 garotas foram atiradas fora do carro em que se achavam, vindo ambas a falecer logo mais tarde. Mariana teve as pernas fraturadas. Lucila recorda-se de que o tio de Mariana gritava desesperado, chamando pela esposa, Edith, que aconteceu. Talvez pensasse que sua mulher estivesse ainda viva e apenas desmaiada devido à violência do impacto. Segundo as informações da garotinha, o acidente teria ocorrido aproximadamente às 3 horas, mas ela não soube precisar se foi durante o dia ou de madrugada. Entretanto, parece mais provável que tenha sido à tarde, pois o caminhão e seu grande porte foram identificados e mantiveram-se gravados na memória extracerebral de Lucila. Além dessas informações principais, Lucila forneceu mais alguns detalhes da vida de Mariana, a personalidade anterior. São minúcias que assumem grande importância em uma pesquisa deste gênero. Vamos enumerar as que foram apuradas até agora. 1. Lembra-se de que estudava em um colégio muito grande, onde havia muitos alunos. 2. Afirma haver possuído várias bonecas, mas confunde as atuais com as que a personalidade anterior teria possuído. 3. Recorda-se sempre do cãozinho que possuíra quando fora Mariana. 4. Ao nascer, apresentou uma pequena mancha vermelha no rosto, mangioma, que desapareceu mais tarde. 5. Queixa-se muito de dores nas pernas, especialmente se corre um pouco mais durante as brincadeiras do dia. Quando isso acontece, diz lembrar-se de haver quebrado as pernas no acidente que vitimou a personalidade anterior. Temos aqui um dos fatos comuns em casos que sugerem reencarnação. São as chamadas marcas de nascença reencarnatórias, tecnicamente denominadas birthmarks. A mancha vermelha no rosto, mangioma, pode ser um resquício de ferimento na face sofrido pela personalidade anterior. Estas marcas, nesses casos que sugerem renascimento, podem ser efêmeras, desaparecendo, com a idade do paciente. Outras perduram por um tempo mais ou menos longo, como no caso registrado pelo IBPP denominado Patrícia X. Alexandre Andrade, HG, Reencarnação no Brasil, 1988, páginas 237 a 285. As dores nas pernas, das quais se queixa a Lucila, parecem ser sintomas físicos restantes das fraturas sofridas por Mariana durante o desastre que a vitimou. Embora Lucila não apresente marcas visíveis desses ferimentos, em seus membros inferiores, ela pode ter conservado, ainda, os sintomas, dores, ocasionados pelas fraturas. Com o tempo, é provável que desapareçam parcial ou totalmente. Mostra-se inibida e até mesmo irritada, quando é solicitada a falar sobre sua vida anterior. Suas revelações, como é natural em tais casos,
têm sido espontâneas e resultantes de livres associações como, por exemplo, durante as refeições, a sós com os pais, por ocasião de viagens de carro, etc. De um modo geral,